Como estudar para a prova de Santo André do concurso, parte 2. Eu sou Josi Tobias e eu quero aumentar o nível dos candidatos de cargo público, porque não é justo e nunca será justo o fato de eu ter uma melhor qualidade de ensino por ter mais dinheiro. Então, vamos lá. O vídeo 1 é fundamental. Se você está vendo só esse e não viu o vídeo 1, veja, porque lá estão as duas principais, as pérolas, as preciosidades que vão te ajudar de forma magnífica a estudar e a ir mais à frente do que outros candidatos, te garanto. Minha próxima dica é: nunca duvide da capacidade dos elaboradores da prova de ferrarem com a sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a coisa mais normal do mundo é a gente tentar lutar contra o fato de ter que estudar, o fato de ter que se dedicar, o fato de ter que ler. A gente coloca 1000 desculpas na nossa cabeça, a gente começa a pensar, mas eu fiz uma boa faculdade, eu sei todos esses conteúdos que vão cair, fiz um bom ensino médio, eu tenho uma experiência de vida, eu já dou aula em lugares privados. Enfim, a gente coloca um monte de desculpas, entre aspas, né? Mas assim, um monte de argumentos que a nossa experiência de vida, do tudo aquilo que a gente já construiu, é suficiente para se dar bem numa prova. E não é. Eu já prestei várias, fazendo faculdade, prestando, e assim, não, eu já faço faculdade à noite, para que eu vou estudar mais do que eu já estudo? Eu já estudo, não preciso estudar além. Mas precisa, porque o que você estuda para a faculdade é para a faculdade. É conteúdo de lá, o que você estuda no ensino médio é a mesma coisa. E é aí que eles ferram com a sua vida, quando você duvida dessa capacidade deles. E qual que é a única arma que eles têm e que eles conseguem ferrar com a sua vida com essa arma? É o edital, é o conteúdo todo que está no edital. Então, o que me ajudou muito a realmente melhorar mais ainda meu desempenho nas provas? É literalmente estudar item por item de tudo que caía no edital. Calma, né? Não é assim também, porque tem vários livros. Se você for ver, são milhares de páginas. Então, óbvio que não dá para você ler todos os livros, né? Tudo que ele pede. É aí que entra a dica do vídeo 1 sobre no que você tem que focar. Aí você vê lá que você vai entender. E além disso, o que eu fazia também? Na hora de estudar, por exemplo, tem vários autores. Eu jogava lá, resumo de tal livro, quais principais concepções de tal autor. E era assim que eu estudava item por item. E escrevia no meu caderno tudo isso. Isso é importantíssimo, você anotar tudo o que você está estudando, o que você entendeu. Isso já é uma forma de estudo também. É ler aquilo, entender, nesse livro, as principais concepções de tal autor são essas. Escrever isso. Por exemplo, para o pessoal dos agentes, que tem conteúdos de português, de matemática, preposição, sinônimo, aquelas coisas básicas e que às vezes a gente esquece com o tempo. Como é que eu estudava? Às vezes eu não lembrava o que significava. Vamos lá, preposição, o que é? Aí eu escrevia, anotava no meu caderno. E fazia exercício. É o principal. Tudo que você vai estudar é fazer exercício, mais ainda do que entender a concepção. Sabe, às vezes, assim, você pode não entender direitinho, saber o que é na íntegra, mas se está dentro de um exercício, você consegue. E é isso que é importante. Então, na hora de estudar, é pelas questões ali. Coloca lá, exercícios de proposição, de numerais, de artigo, enfim, tá? Isso tem um pouco a ver também com minha segunda dica, que é principalmente nas provas de português. Nas provas antigas, você vai ver que tem muito texto imenso. E aí, onde os candidatos, pega pra caramba. Porque aí você fica um tempão para ler aquele texto, aí você não entende, você faz o quê? Lê ele de novo. Você faz umas 2, 3 leituras para entender o texto. Agora eu entendi o que ele quer dizer. O que eu vou fazer? Vou para as perguntas.
Na hora de ler a pergunta, você já esqueceu o que estava naquele texto. E aí você faz o quê? Você volta no texto para tentar achar a resposta daquela pergunta. Então, qual é a minha dica para você já começar a estudar assim? É fazer ao contrário. Principalmente textos grandes. Leia primeiro a pergunta. Quando você vai ler a pergunta, na pergunta ele já coloca assim, segundo o autor tal, tal coisa, assim, essa é a temática e o que ele quer dizer sobre essa temática? Então, na própria pergunta, você já sabe, você já começa a saber quem que é aquele autor, qual que é a temática daquele texto e o que ele quer saber sem ter lido o texto ainda. Então, a pergunta ela vai te dar base para na hora que você fizer a primeira leitura do texto, você já saber exatamente o que você quer. Exatamente o que ele quer de você lá, tá bom? Já deu 5 minutos? Tchau!